Bom dia, boa tarde a todos vocês, pessoal. Como é que estão as coisas por aí? Bem, estamos aqui na quarentena estudando, não é isso? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar uma pausazinha no conteúdo, o conteúdo programático que eu falo, e hoje vamos nos voltar para o SPAES. Vocês já sabem que no final deste ano, tudo indica que vocês irão realizar, uma avaliação externa, que é a avaliação do SPAES. E, costumeiramente, todos os anos a gente faz uma preparação para esta avaliação. Então, nós já deveríamos estar nos preparando em sala de aula, com o projeto, com, com reuniões, com estudos em grupo. Isso não está sendo possível. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a fazer esta preparação para o SPAES, tá? E nós vamos começar por onde? Nós vamos começar revisando conteúdos básicos lá do fundamental, que também são exigidos na prova do SPAES. Então, acompanhem bem a aula, eu vou dar uma explicação aqui para vocês e depois eu vou mostrar como será a nossa atividade, ok? Então, boa aula para todos nós. Então, pessoal, o assunto que nós vamos trabalhar hoje no SPAES, preparando para o SPAES 2020, é o descritor 16. E o que fala esse descritor 16? Ele fala da relação entre a forma fracionária e a forma decimal de números racionais. Só lembrando, o que é um número racional? Só para a gente relembrar. Número racional é todo número que a gente pode representar através de uma fração. Né? Aí eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. 2 terços, 0,5, 2 menos 3, 1,33 infinito. Todos esses números aqui, eles são números racionais. Por que eles são racionais? Porque eles podem ser representados na forma de uma fração. Como assim? Aqui, ó. O número 2 terços já é uma fração. O número 0,5 é 1 sobre 2. O número 2 pode ser 4 sobre 2. O número menos 3 pode ser menos 6 sobre 2. A dízima periódica 1,33 infinito pode ser representada como 4 sobre 3. Então, aqui eu tenho exemplo de números racionais. E o nosso objetivo aqui é como é que eu faço para relacionar um número racional na sua forma decimal para a sua forma fracionária ou vice-versa, da forma fracionária para a forma decimal. Então é isso que a gente vai estudar e aprender como fazer. Primeira coisa, como é que eu faço para transformar uma fração, ok? Como é que eu faço para transformar uma fração em um número decimal, ou seja, em um número com vírgula? Então, eu tenho aqui a fração 4 sobre 5, então é um número racional na forma fracionária, e eu quero escrever esse número na forma decimal, ou seja, com vírgula. Para a gente fazer isso, a gente só precisa lembrar, pessoal, que 4 sobre 5, na verdade, é 4 dividido por 5. Então, para fazer essa transformação, basta fazer a divisão. 4 dividido por 5. Né? Como vocês podem ver, o número 4 ele é menor do que o 5, e quando isso acontece, a gente precisa acrescentar uma vírgula, né, lá na frente do 4, e aqui embaixo, no quociente, baixar um 0, vírgula. Agora sim, quanto é 40 dividido para 5? Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 40? A resposta é 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Né? Portanto, o número racional 4 sobre 5 é, em forma decimal, 0,8. Ok? Então, veja bem, nós estamos dizendo que esta fração, 4 quintos, tem o mesmo valor que esse número decimal, 0,8. E o importante, como é que eu obtenho? Como é que eu transformo? É só pegar e fazer a divisão aqui, que você vai chegar no número decimal.
Vamos pegar aqui o número 3 sobre 100. Muito bem. Eu posso, neste caso aqui, fazer a mesma coisa, pegar o número 3 e dividir por 100. Porém, se o denominador da fração for uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, a gente pode fazer isso de maneira mais prática, de maneira mais rápida, sem ter que fazer divisão. Como é que fica? Fica assim, ó. Como assim, professor? Bom, observe aqui embaixo. A gente tem 2 zeros, certo? Se tem 2 zeros, significa que aqui eu vou ter que ter 2 números depois da vírgula. Então, aqui vai ficar o próprio número, que é 3, né? Só que esse 3 vai ter que ficar nesta posição, porque eu preciso de 2 números depois da vírgula. Então, o número fica 0,03. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho 2 zeros. Então, fica 2 números, aliás, depois da vírgula. Só mais um caso, ó. 5 sobre 1000. Como é que eu vou escrever isso aqui na forma decimal? Simples. Se eu tenho 3 zeros aqui embaixo, o resultado aqui vai ficar o 5, só que com 3 números depois da vírgula. Ou seja, fica desse jeito. 5 sobre 1000 vai ficar 0,123. 3 zeros, 3 números depois da vírgula. Então, esta é a forma prática e rápida de você escrever uma fração decimal, que é uma fração em que o denominador é uma potência de 10, na sua forma decimal aqui, ok? Então, aqui nós aprendemos como transformar a fração em decimal. Vamos continuar. Agora, nós queremos fazer o contrário. Nós queremos pegar um número decimal e escrevê-lo na forma de fração. Vamos lá. Letra A, o número 0,05. Como é que eu escrevo este número, que é um decimal, na forma de fração? Simples demais. Olha como é que vai ficar. Você vai pegar o 5, o número, no caso, 5, sem vírgula, ok? Aí você diz, e estes zeros aqui? Ora, se você pegar este número e escrevê-lo sem colocar essa vírgula, estes zeros ficarão à esquerda. E o zero à esquerda não tem valor, portanto, fica somente 5. Aqui embaixo vai ficar quem? 10, 100, 1000, 10.000, etc. Isso vai depender de quantos números você tinha aqui depois da vírgula. Aí você observa, eu tinha 2. Muito bem, então vão ficar 2 zeros. Então vai ficar 5 sobre 100. Esta fração já está correta, mas a gente pode dar uma simplificada, né? Se a gente simplificar tudo por 5, em cima e embaixo, né, eu vou ter 5 por 5 é 1 e 100 por 5 é 20. Portanto, o número 0,05, que é um decimal, corresponde à fração 1 sobre 20 avos, né? Ou 1 sobre 20, simplesmente. 3,2 é um número decimal. Como é que eu vou escrever esse número na forma de uma fração? Simples. Escreve o número, aqui o número, veja, escrevemos ele sem vírgula, 32, e aqui embaixo é uma potência de 10. Aí eu observo que aqui, depois da vírgula, só tem um número, portanto, vai ser só um zero. Então, fica 32 sobre 10. Já está correto? Sim, mas a gente também pode simplificar. Pode dividir todo mundo por 2, ó, 32 por 2 e 10 por 2. Fazendo essa divisão, eu vou ter 16 sobre 5, ou seja, 3,2 corresponde à fração 16 sobre 5. Mais um exemplo. 0,44. Quero escrever a fração que corresponde a esse número. Simples. Escrevo o número 44, não precisa do zero, porque ele fica à esquerda. Aqui embaixo, eu tenho 2 números depois da vírgula, portanto, vou ter 2 zeros aqui na potência de 10. Então, fica 100. 44 sobre 100. Dá para dar uma simplificada. Então, eu posso dividir aqui, no caso, pessoal, tudo por 4. 44 por 4 e 100 por 4. Fazendo essa divisão, eu vou ter 11 sobre 25. Então, é desta maneira que eu transformo um número decimal
em uma fração, né? Na fração equivalente a ele. Bem, continuando, pessoal, nós vamos agora falar sobre fração geratriz, tá? Que é um caso especial. A fração geratriz, a gente fala de fração geratriz quando a gente tem dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Relembrando, é aquele número que é decimal, mas ele tem um número que se repete infinitamente. A gente chama de período a dízima. Então, o que é a fração geratriz? A fração geratriz é a gente dizer qual é a fração que deu origem a esta dízima periódica. Ou seja, este número aqui ele é resultado de uma fração. Que fração é esta? Esta fração será a fração geratriz. Como fazê-lo? Então, preste bem atenção, porque eu vou aqui dar o passo a passo de como fazer isso de maneira prática. Existem outras maneiras, outras formas de calcular, mas eu quero mostrar para vocês a forma prática. Então, a forma prática fica assim, ó. Eu escrevo o número até chegar no período, ó, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 124, sem vírgula, esqueço vírgula, 124, até o período, aqui, ó, certo? Menos aquilo que não está se repetindo. Quem é que não está se repetindo? O 1 e o 2. O 1 e o 2. Ok? Dividido por... Como é que vai ficar embaixo? Cada número que se repete representa um 9. No caso aqui, eu só tenho um número que se repete, que é o número 4. Portanto, eu vou ter um 9 aqui para baixo. E depois da vírgula, preste atenção, depois da vírgula, se tiver algum número que não se repete, que no caso aqui tem o 2, este número representará um 0. Portanto, essa fração geratriz, terminando aqui a conta, fica 124 menos 12 é 112 sobre 90. Aqui dá para a gente dar uma simplificada, pessoal. Dá para simplificar todo mundo por 2. E aí eu vou obter 112 por 2 é 56 e 90 por 2 é 45. Portanto, quem é a fração geratriz desta dízima periódica? 56 sobre 45. Isso quer dizer que se você pegar o número 56 e dividir pelo número 45, o resultado vai dar exatamente isso aqui. Você pode até testar aí na sua calculadora para conferir. Vamos mais um caso. Agora eu tenho uma dízima periódica 0,42333 infinito. Eu quero encontrar a fração que gerou essa dízima, ou seja, a fração geratriz. De maneira prática vai ficar assim. Escreva até o período. Então eu vou ter 0,423, que é o número que se repete. E, professor, você não botou o 0. É porque o 0 fica à esquerda, né, pessoal? Aí a gente não precisa, fica só 423. Menos quem não se repete. Quem é que não se repete? 0, 4, 2. Também não precisa botar 0, então fica só 4, 2. Embaixo, cada número que se repete representa um 9. Quantos números se repete? Apenas um. Apenas o número 3, então um 9. Depois da vírgula, tem algum número que não se repete? Tem sim. Tem o 4 e tem o 2, ou seja, eu tenho dois números depois da vírgula que não se repete. Então, para cada um deles, eu coloco um 0 aqui embaixo. Continuando, esta subtração dá 381 sobre 900. Vai dar para a gente simplificar, pessoal. Dá para simplificar tudo por 3 aqui. Então, dividindo em cima por 3 e embaixo por 3, eu vou ter 127 sobre 300. Ou seja, se você fizer esta divisão desta fração, ela vai gerar esta dízima. Por isso que é fração geratriz. Vamos a um último exemplo. Eu tenho aqui o número 0,323232 infinito. Veja quem está se repetindo aqui, ó, é 32, 32, 32. Vamos aplicar a regra. Primeiro eu escrevo tudo até o período. Quem é que eu tenho? 0, 3 e 2. Ó. 0, 3, 2. Né? Até o período. Poderia não ter colocado esse 0, se eu quisesse.
menos aquilo que não se repete. Qual é a única coisa que não se repete? É 0. Também nem precisaria ter colocado, mas eu coloquei. Aqui embaixo, cada número que se repete é um 9. Então, eu tenho quantos números que se repetem? 2. Eu tenho o 3 e o 2. O 3 e o 2, ó, se repetindo. Então, para esse 3 eu tenho um 9. Para esse 2, outro 9. Depois da vírgula, tem alguém que não se repete? Não, não tem. Portanto, não tem 0 para cá. Lembrando que os zeros representam os números que se repetem depois da vírgula. Como não tem ninguém se repetindo, não tem ninguém aqui. Continuando a conta, eu vou ter 32, né, sobre 99. Isso aqui não dá para simplificar, então a fração geratriz fica assim, 32 sobre 99. Ou seja, esta fração é a fração geratriz desta dízima periódica. Ok? É isso, pessoal.